A palavra de hoje, ela se encontra aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 1, dizendo assim: portanto, tendo-vos deixado a promessa de entrada no seu descanso, temamos que algum de vós que pareça ter falhado, porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como também a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com fé naqueles que ouviram. Versículo 3: porque a nós, os que temos crido, é que entramos no seu descanso, como tal disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Olha como é que se vê o último versículo aqui, igreja, ó. Porque a nós, o que temos crido, é que entramos no descanso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão nos meus descansos, embora as suas obras estivessem acabadas antes, desde a fundação do mundo. Amém? O autor de Hebreus é desconhecido. Essa pessoa que escreveu o livro de Hebreus, uns dizem que é Paulo, outros dizem que não. Mas isso não importa, porque o autor que compôs esse livro, que escreveu esse livro, ele foi usado pelo Espírito Santo para trazer a mensagem aos hebreus naquela época. E essa mensagem, ela nos alcança, porque a palavra de Deus, ela vence o tempo, ela continua nesses dias de hoje, trabalhando aos nossos corações. E aqui no livro de Hebreus capítulo 4, a Bíblia fala de um descanso que Deus tem para nós, um descanso que Deus tem para nós. No mundo, a pessoa pode achar um momento de distração, ela pode achar um momento que parece que tem uma alegria, mas ela nunca tem descanso, porque a alma dela vai estar sempre precisando de alimento. Mas como ela desconhece que a alma dela precisa de alimento, ela vai buscando alimento para a carne, para as vontades naturais, e ela vai sempre ficar angustiada por causa disso. Jesus, ele nos chama para a presença dele, ele nos promete um descanso, ele nos promete uma paz que excede todo o entendimento. E aqui no livro de Hebreus, a Bíblia fala desse descanso, que Deus tem esse descanso para as pessoas que são anunciado as boas novas. A partir do momento que é anunciada a palavra ao nosso coração, se nós observarmos o que a palavra diz, lutarmos para poder praticar, nós encontramos também esse descanso. Nós vamos encontrar esse descanso. E esse descanso nós podemos ver, nós podemos entender de duas formas. Nós podemos entender esse descanso de duas formas. Um descanso que vai ser para quando Deus nos tirarmos aqui da terra. Esse é o descanso eterno. É o descanso para quando Deus nos tirarmos aqui da terra, quando Ele nos chamar para a presença dEle. Esse é o descanso eterno. É um descanso que fala em Apocalipse 21 que Deus vai enxugar toda lágrima. Lá não vai haver tristeza, não vai haver pranto, não vai haver dor. Vai ser um descanso eterno, um descanso completo. Deus vai enxugar toda lágrima. Deus vai nos descansar de toda dor.
de toda tristeza, de todo pranto. Esse é o descanso eterno quando Deus nos chamar. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, há também um descanso. Um descanso por quê? Porque Deus fala desse descanso. Lá no Mateus 11:28, ele fala desse descanso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Em várias outras passagens, Jesus fala assim: eis que eu vos dou a minha paz eu vos dou, lá no livro de João. Então aqui Apocalipse 21 fala desse descanso eterno. Mas enquanto estivermos aqui na terra, é necessário que nós tenhamos esse descanso, tenhamos essa paz no nosso coração. Lá no livro de João, capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz assim: escrevo-vos essas coisas para que tenhais paz. Escrevo-vos essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Escrevo-vos essas coisas para que tenhais paz. Como é que eu vou ter a paz que Jesus falou? A partir do momento que eu começo a observar a palavra de Deus e a praticar, ainda que para essa prática é necessário que eu negue as minhas vontades, eu nego a mim mesmo, eu não faço mais as minhas vontades, eu começo a fazer as vontades de Deus, a buscar a Ele de todo o meu coração, de toda a minha força. Eu vou encontrando essa paz, porque o Espírito Santo vai trabalhando na nossa vida. E a Bíblia, igreja, ela cita aqui, de um relato que está na Bíblia de pessoas que não entraram nesse descanso. Não entraram nesse descanso. Deus anunciou as boas novas. Deus anunciou as boas novas para eles. Eles ouviram, eles viram o milagre que Deus fez, mas não entraram nesse descanso porque a incredulidade foi grande no coração. A incredulidade foi grande. Deus fala desse povo. Então o capítulo começa assim, 4, versículo 1. Portanto, tendo nos deixado a promessa de entrarmos aonde? No seu descanso. Nós temos uma promessa de entrarmos no descanso dele. E essa promessa, igreja, é para cumprir em quem? É nas pessoas que estão lá fora? Não. É em nós que estão aqui dentro. Porque essa paz é necessária, porque essa paz, ela não vai te deixar ansioso. A ansiedade não vai tomar conta. Aquela ansiedade, aquele medo não vai tomar conta, porque essa paz vai estar no coração. Então a Bíblia está dizendo, portanto, tendo sido deixado a promessa de entrar no seu descanso. Agora o que é que ele continua a falar? Temamos ou ficamos receosos que alguns de vós que pareça ter falhado. Olha aqui, igreja, aqui entra nós, Deus falando com nós. Nós temos que ficar receoso, ficar atento para que nenhum de nós pareça que ter falhado. Tá vendo? Porque quando você vai buscando Deus, vai dando ouvido àquilo que pareça, aquilo que o diabo começa a acusar você, porque o diabo ele é acusador, que você não está fazendo conforme Deus quer, que você não está buscando conforme Deus quer, que você não está vindo à igreja conforme Deus quer. É tudo que o diabo tenta para poder você acreditar que você não tem condições de entrar nesse descanso. Porque ainda que falhamos, igreja, ainda que erramos, nós temos um advogado diante do Pai que nos defende. Não é que Deus conforma com os nossos erros, não. Ele quer que ainda que falhamos, ainda que erramos, olhamos para Ele, levantamos e começamos a caminhar com
fé, levantando e caminhando, porque a obra de Deus não terminou. Não terminou. O inimigo vai sempre dizer que você falhou, você não está sendo como Deus quer. Isso é natural dele, porque ele quer colocar você contra você mesmo e contra Deus. A Bíblia diz que não há condenação nenhuma para aquele que está em Cristo Jesus. Errar, vamos errar, mas o erro serve para nos despertar que nós precisamos chegar mais para perto de Deus, que nós precisamos de buscar mais Deus. O erro é para isso. Agora, quando eu não observo a artimanha do diabo, eu fico receoso, começo a temer, começo a olhar, eu vou entrando no jogo do inimigo. Igreja, o inimigo não tem nada com você mais. O inimigo não tem. Você aceitou Jesus como Salvador, você é filho de Deus, você faz parte do reino da luz, você foi tirado das trevas. Agora, esse tipo de combates nós vamos passar aqui na terra. Nós vamos, porque dentro de nós ainda tem uma natureza caída, uma natureza adâmica, uma natureza caída que nos leva a querer, a questionar muitas coisas, mas eu tenho que olhar para Jesus, que Ele tem esse descanso para mim, e não deixar o que? A incredulidade, porque quando a incredulidade eu falhei, para mim não tem jeito, diabo, para você não tem jeito, Deus não está gostando de você mesmo, ele vai fazendo isso, e vai tirando a pessoa da obra, do propósito de Deus. E a Bíblia cita aqui no versículo 2, olha o que ela cita aqui, ó, igreja: porque também a nós foram pregadas as boas novas, assim como também a eles, mas a palavra da pregação não lhe aproveitou, porquanto não chegou a ser unida com fé naqueles que ouviram. O que a Bíblia diz aqui, igreja? Que as boas novas, ela chega a todos. A todos que um dia Deus chamou para a presença dele, as boas novas, as boas notícias chegaram ao coração. Agora, o que essas pessoas fizeram com as boas novas não depende de Deus, depende de cada um aproveitar o que Deus está falando. E a Bíblia cita aqui um exemplo de um povo que foi tirado de uma terra de escravidão. Deus usou um homem para guiar, que chama Moisés, levar a terra prometida, mas aquele povo não entraram na terra. Por que eles não entraram? Porque eles receberam a notícia, receberam a boas novas, mas não uniram com a fé, não uniram com a fé, não levantaram a cabeça, não animaram para poder entrar, não fizeram esforço para poder entrar. Então eles perderam, Deus tirou deles aquela promessa, eles não entraram nessa terra. E esse povo é quem? Vamos lá no livro de Números 13. Números 13. Olha o que diz no Números 13. Números 14, versículo 21. Eu vou ler o versículo 21 aqui, vou contar a história para você entender, porque isso aqui é bastante conhecido. 14, 21 lá, a Bíblia diz que todos ouviram, mas não entraram, foi retirado deles. Olha o que Deus diz aqui, ó: porém, tão certamente como eu vivo, Deus falando na boca do profeta, como a glória do Senhor encherá toda a terra, e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra
aos seus pais jurei: nenhum daqueles que me provocaram verá. Porém, o meu servo Calebe, porquanto houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu levarei a terra em que entrou a sua descendência e possuirá em herança. Olha para você ver, igreja, como é que isso aqui é forte. A Bíblia está dizendo aqui que Deus retirou de um povo a herança. Tá vendo? Retirou de um povo a herança. Quando Deus, igreja, a gente pode ver isso lá no livro de Êxodo, capítulo 3, Deus levanta Moisés. Moisés estava ali na terra do sogro dele, cuidando das ovelhas, ali no deserto. E um dia Moisés vai caminhando no deserto, ele vê uma sarça pegando fogo, um arbusto pegando fogo. E Deus começa a trazer Moisés para perto e falar com Moisés. E ele fala com Moisés: eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para tirar aquele povo da escravidão. Instruiu Moisés a voltar para a terra da onde ele saiu fugindo de Faraó. Faraó já tinha morrido. Voltar porque Deus ia usá-lo para tirar aquele povo daquela terra. E Moisés fez isso, voltou para aquela terra, anunciou aquele povo que Deus ia fazer essa obra. Deus trouxe o irmão dele para ajudá-lo, e Deus fez sinais e mais sinais ali no Egito. As 10 pragas no Egito, Deus fez sinais mostrando para Faraó que o Deus que estava tirando aquele povo era um Deus que estava pronto para fazer aquela obra. Faraó endureceu o coração na primeira praga, na segunda, na terceira, na quarta, e foi endurecendo. Um dia Deus falou assim: agora vai ser a última praga. A última praga que o Deus vai retirar, vai passar um anjo da morte, vai matar o primogênito, o primeiro filho. Mas aqueles que tiverem o sangue do cordeiro na casa, nos umbrais da casa, não vai ser morto pessoa da casa ali. Então o pessoal, os hebreus obedeceram a Deus, mataram o cordeiro, fizeram aquilo que Deus mandou, e Deus retirou esse povo do Egito. Está lá em Êxodo 12. Deus retirou, levou esse povo para o deserto, instruiu eles na lei, fez o tabernáculo, organizou tudo. Quando Deus estava numa altura mais ou menos, levando aquele povo, Deus envia 12 espias, está lá em Números 13, 12 espias para espiar a terra, para ver como a terra era, como a terra era produtiva, como a terra era da mesma forma que Deus falou. E eles foram os 12 àquela terra, entraram naquela terra, ficaram ali uns dias naquela terra, trouxeram o fruto daquela terra. Diz que um cacho de uva precisou de 2 homens para poder carregar, de tão abençoada que era a terra. Mas quando aqueles 12 espias chegaram ali junto ao povo, 10 deles optaram para a incredulidade, optaram para olhar muito mais as dificuldades do que aquilo que Deus tinha falado. 10 deles, decidiram por isso. 2 deles, que é Josué e Calebe, decidiram entrar naquela terra. Não decidiram, não ficaram satisfeitos só de ver, mas eles queriam entrar naquela terra. Então aqueles 10 espias começaram a inflamar o coração daquele povo, começaram a colocar palavras de derrota no coração daquele povo, e aquele povo foi ouvindo aqueles 10 espias e começaram a murmurar. Não porque eles começaram a murmurar ali, eles já vinham murmurando,
eram pessoas murmuradores. É tanto que Deus vai falar que é a 10ª vez que eles estavam provocando a Deus. Era a 10ª vez. Aquele povo, o que estava no coração deles foi acendendo quando aqueles 10 foi falando. Então Deus, igreja, decidiu a partir daquele momento não entrar com aquele povo, porque aquele povo não tinha condições por causa da incredulidade. Mas 2 homens que estavam junto com aqueles 12 espias, que estava junto com aquele povo que era gente como a areia do mar, né? Aquele povo, Deus ia introduzi-los naquela terra. Então Deus fala aqui, ó, Números 14, versículo 21. Olha o que Deus fala aqui, igreja, ó. Diz aqui, ó: porém, tão certo como eu vivo e como a minha glória e como a glória do Senhor encherá a terra. Versículo 22: e que todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que eu fiz no Egito e no deserto, me tentaram quantas vezes? 10 vezes, e não obedecer a minha voz. Olha aqui o profeta falando para aquele povo assim, ó, falando assim: vocês estão inteirando as 10 vezes que vocês provocaram a Deus. Vocês viram a glória de Deus. Olha como é que isso, igreja, nós temos que ficar atentos. Ficar atento naquilo que Deus faz, nos milagres que Ele faz. Pegar isso tudo, trazer para a nossa vida, valorizar isso, né? Gerar fé no nosso coração através disso, porque de outra forma, igreja, nós não vamos nem levar em conta aquilo que Deus fez, como esse povo aqui, ó. Deus fez de tudo para eles, deu água, tirou água na rocha, né? Deu pão, deu alimento. A roupa daquele povo, elas não envelheciam, aquele povo não adoecia. Tinha comida, né? E aquele povo sempre murmurando e tentando. Chegou um tempo que Deus falou: vocês não vão entrar nessa terra. Olha que tristeza. Aquele povo que Deus tirou, levando para o Egito, para a terra que manava leite e mel, Deus está mostrando que eles não iam entrar. Olha o versículo 23: não verão a terra que aos seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram verão. Por que aos seus pais? Porque Deus estava cuidando dos filhos dele. Os filhos deles queriam entrar, mas os pais não iriam entrar. Os filhos não tinham nada a ver com a incredulidade dos pais. Mas ele está dizendo aqui, ó, que os seus pais, olha aqui, ó, versículo 23: e não verão a terra que aos seus pais jurei, nenhum daqueles que me provocaram verá. Está vendo? Os pais, só a geração que eram os filhos que iam crescer naqueles 40 anos, que Deus ia fazer com eles rodeassem 40 anos até morrerem todos. Aqueles mais velhos, os mais novos, que iam entrar naquela terra. Mas a Bíblia cita claro aqui, igreja, por que nós temos que pegar as boas novas, aproveitar aquilo que Deus fala. Porque Deus cita 2 homens aqui, Ele fala de um aqui, mas são 2 homens, é Josué e Caleb. Agora o que Ele fala aqui de Caleb, ó: porém, o meu servo Caleb, porque quando houve nele um outro espírito, tá vendo, igreja? Um outro espírito. A Bíblia aqui não está falando do Espírito de Deus,
é o espírito de lutador, tá? Esse aqui é nós que fazemos em nós. É você que tem que levantar da cama e trabalhar, ou Deus que vai levantar você? Não, Ele vai te sustentar, vai te dar saúde para você ir trabalhar. Mas se você for uma pessoa mole, você vai ficar preguiçoso na cama com fome, não é isso ou não é? Você tem que levantar e encarar as adversidades diárias, a dificuldade do seu trabalho para poder trazer sustento. Isso é você que pega a palavra de Deus, que Deus falou no teu coração, que já falou várias coisas ao seu respeito, ao nosso respeito, e começa a praticar, começa a esforçar para que aquela palavra cumpra na nossa vida. Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Deus diz que não me deu um espírito de medo, mas um espírito de valentia, e vai para cima do inimigo. Vai para cima, porque esse Espírito Santo, com o espírito de valente, ele vai produzindo força na nossa vida. E a Bíblia diz que houve aqui no Caleb, porquanto nele houve outro espírito. E qual que era o espírito? Perseverou em seguir. Qual que era o espírito de Caleb, igreja? Perseverante. Tá vendo? Quando Deus encontra em nós, igreja, esse espírito de perseverança, você não precisa de arrumar desculpa para poder não servir a Deus. Você não vai arrumar desculpa para não vir na igreja. Você vai simplesmente aproveitar aquilo que Deus está te dando e trabalhar em você juntamente com Deus. Você vai além das suas forças, você vai entrar mais juntamente com Deus, porque você está com espírito de perseverança. E o diabo, igreja, ele pode com esse tipo de pessoa? Não pode, porque esse tipo de pessoas descarta o que o diabo está apontando, falando e decidindo para ela decide só olhar para Deus. O Caleb, e juntamente com Josué, eles viram na terra o mesmo que aquele povo viram o gigante, viu a dificuldade que tinha lá, mas ele diz assim: vamos subir animosamente, porque certamente Deus será conosco. Vamos subir animosamente, porque certamente Deus será conosco. Quando você levanta, Deus te sustenta, Deus te fortalece. Agora, quando há um outro espírito, mas está tudo difícil, mas Deus sabe, mas aí é cheio de desculpas, e vai prostrando diante da dificuldade. Daí a pouco, aquela promessa do descanso, da paz, da tranquilidade que Deus falou, nós vamos esquecendo, vamos falhando, e aquela mensagem que chegou até nós, ela não vai sendo unida com fé, ela vai sendo unida com incredulidade, e Deus vai tendo que tirar aquilo que Ele falou de nós. Então a Bíblia diz aqui, vamos ler o versículo para a gente passar para lá, porém o meu servo Caleb, porque quanto houve nele outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei. Tá vendo, igreja? Eu o levarei. Tá vendo? O Caleb levantou, mas quem ia levar aqui, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua descendência a possuirá a sua herança. Tá vendo? Tanto Caleb como a descendência dele ia possuir aquela terra. E Caleb e Josué, 2. Agora vamos voltar lá no livro de Hebreus. É isso que a Bíblia está falando, é isso que a Bíblia está falando aqui no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 2. Porquanto também a nós foram pregadas as boas novas, como também a eles. A eles é quem eu citei para você, tá? A eles. Mas a palavra da pregação não
lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviram. Está vendo, igreja? As boas novas foram anunciadas a eles, como também a nós, mas eles não aproveitou. Então eu tenho que observar, pastor, mas a minha fé está tão pouca. A Bíblia diz que nós temos, igreja, uma medida de fé, cada um de nós. Só de você estar aqui, você ama Deus e você tem fé. Agora, essa fé, ela pode ser aumentada através do ouvir, através da perseverança, através da prática da palavra. Eu vou fortalecendo a minha fé, através do glorificar a Deus, do louvar a Deus em dias maus, em dias difíceis. Ela vai fortalecendo, ela vai sendo unida com a fé, porque de outra forma eu vou perdendo o que Deus tem. Por isso que uma das coisas que a Bíblia diz aqui, que nós temos que aproveitar, fala só, é um privilégio meu de ouvir a palavra de Deus, a instrução de Deus, é um privilégio meu. Eu vou aproveitar esse privilégio que Deus está me dando, e vou aproveitar, e vou lutar, e vou unir com a fé, e vou fazer toda a minha força, e vou colocar toda a minha força, e vou buscar Ele de todo o meu coração. Isso é fé, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Eu vou negar a mim mesmo para fazer a vontade de Deus. Você está colocando propósito diante de Deus e aproveitando para quê? Para aquela palavra, aquilo que foi anunciado, tornar real, porque essa paz que Deus falou, eis que eu vos dou a minha paz, eu escrevo isso para que tenhais paz, é para nós nesse dia de hoje. E quando nós temos essa paz, igreja, essa tranquilidade, você não precisa de coisa alguma para você estar feliz, porque aonde você está em paz. Você pode estar sentado no sofá da sua casa, você está em paz, pode estar no trabalho pesado, que você está tranquilo, que você está em paz. E essa paz vem de Cristo, essa paz vem para aqueles que Jesus chamou, mas nós temos que aproveitar, porque de outra forma nós não aproveitamos nem aqui essa paz e nem alcançamos aquilo que está por vir, porque a maior descanso vai ser aquele que já está preparado, como no Apocalipse 21, Deus enxugará toda lágrima, não vai haver mais choro, mais dor, nem cansaço, nem medo. Deus vai trazer esse descanso geral, mas começa aqui. E aquele povo, a Bíblia diz que eles não entraram. Vamos ler aqui o 3 e o 4, o 2 e o 3, o 2. Porquanto também a nós foram pregadas boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação não lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que ouviram. Agora o versículo 3, para a gente terminar e orar, diz aqui, ó: porque nós que temos crido, entramos no seu descanso ou repouso, tá? Nós que temos crido, entramos. Tá vendo a importância de crer? Você creu, você já está entrando. Talvez não está concreta ali no momento, está ansioso ainda, mas você está caminhando para ir. Caminhando aqui, ó. Porque a nós, os que temos crido, entramos no descanso ou no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Voltando lá, ele jurou na ira dele, na ira de Deus, que aquele povo provocado, não entrarão no descanso. Está falando daquele povo. Agora o final do versículo: posto que já as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. A terra estava lá, a terra já estava lá, esperando eles. Está vendo, igreja? As bênçãos de Deus, ela já está nos esperando em meio à nossa caminhada. Está nos esperando. Nós já somos abençoados de natureza. Nós já somos abençoados. Agora, essas bênçãos, elas vão nos alcançando a partir do momento, porque a Bíblia diz que a obra já está concretizada. Ali quando Jesus falou na cruz do Calvário assim: está consumado, já está consumado, está pronto, antes da fundação do mundo. Mas muitos mesmo pronto
tendo isso claro na mente, eles não vão entrar, porque a incredulidade é mais do que a fé. Eles estão mais para olhar para os problemas do que olhar para Cristo. Que nós não venhamos ser assim. Nós vamos entrando para essa obra cada dia mais e mais. Amém? Dê para Ele uma linda salva de palmas em nome de Jesus. Amém.